Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos, Senhor, por estarmos aqui, pelas suas ricas bênçãos em nossas vidas, Senhor, e estamos agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, porque sabemos que o Senhor veio aqui no mundo, Senhor, para mostrar como o Senhor é poderoso, Senhor, para saber como o Senhor era ativo para fazer a vontade do Pai, Senhor. Sabemos que o Senhor deixou vários exemplos para cada um de nós, Senhor. Sabemos que não conseguimos responder como o Senhor fez, Senhor, mas temos confiança em Ti, Senhor, e sabemos que somos apenas servos do Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor, por o Senhor deixar tanta maravilha em nossas vidas, Senhor. Estamos agradecidos, Senhor, por esse estudo, Senhor, que vamos dar, Senhor, que o Senhor possa me abençoar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, me ajudar, Senhor, que eu consiga refletir, Senhor, em tudo que o Senhor fez, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo. O Senhor abençoa todos os irmãos em Cristo que estão aqui, Senhor, nessa congregação, e abençoa também, Senhor, os outros irmãos que estão espalhados, Senhor, pelo mundo inteiro, Senhor, nas igrejas, Senhor, fazendo a sua vontade, Senhor. Sabemos que é importante falar da sua palavra, Senhor, e por isso lhe pedimos as suas bênçãos daqueles que não podem vir. O Senhor sabe o motivo de cada um, Senhor. Estamos agradecidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peguei um texto aqui em João 4, eu vou ler do versículo 1 ao 10 só, porque esse texto ele vai do versículo 1 ao 42, aí ficaria muita leitura. Então vou ler só do versículo 1 ao 10, só para a gente ter alguma reflexão, para a gente poder comentar sobre o texto. João Evangelho capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera aos seus filhos José. Então ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pode de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus, que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirás e ele te dará água viva. Então até aqui nesse texto do versículo 1 ao 10, que é um texto bem grande, aqui a gente vê Jesus, né, numa conversa com a mulher samaritana, e vai estar bem de frente com esse poço de Jacó, né? Então a gente vê que esse poço, né, havia muitos poços samaritanos, mas nesse dia teria uma situação especial nesse poço, né? E esse poço, na verdade, ele já veio desde a época de Abrão, aí passou para seu filho Jacó, depois foi passado por seu filho José, e aí esse poço foi passando por várias gerações, e esse poço foi abençoado por Deus, que a água dele nunca faltava, né? Então aqui a gente vê que esse poço também, se a gente olhar sobre a história desse poço, a gente vê que ele foi numa geração crítica, né, quando teve ele, porque na verdade faltava água e Jesus abençoou, né? Deus abençoou, né, um dos seus servos que cavasse esse poço e ali mindou água, né? Então a gente vê que esse poço foi abençoado, porque esse povo de Samaria vinha tudo nesse local pegar água, né? Então a gente podemos ver, né, como esse poço abastecia ali a cidade, né? E a água não faltava. Então aqui a gente vê que Jesus, ele já vinha fazendo vários trabalhos, né, do Evangelho, por vários lugares. Aí ele vinha caminhando, e ele estava com os seus discípulos. Aí ele fala para os seus discípulos ir até a cidade de Sicar, comprar pão, né? A gente vê que a cidade se dividia bem ali, né, que Jesus, ele ia para Galiléia, né? Então os discípulos de Jesus, eles foram para a cidade comprar pão. A gente vê que Jesus, ele estava com sede, como é normal, está cansado. Ele chegou próximo a esse poço, Samaria. Isso foi por volta de hora sexta, que era por volta de meio-dia. E bem nessa hora, aparece uma mulher samaritana para pegar água no poço. Aí Jesus pede água para essa mulher. Jesus fala: dai-me de beber.
Aí essa mulher estranhou, né? Ele falou, como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritano, né? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, né? Então a gente vê que havia uns atritos entre eles e também por meio religioso, né? Político, eles não se davam, né? Os judeus com os samaritanos. E eles não se misturavam, né? Então essa mulher se estranhou, né, por Jesus ser judeu e pedir água para ela, né? Aí Jesus pede água para ela e ali Jesus começa uma conversa com ela, né? Jesus fala assim, se você me dar água, né? E aí ela fala assim, como é que eu posso dar água para você se o poço é fundo, né? E você nem tem uma corda, né? Aí que vai conversando, né, então a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre essa conversa de Jesus com essa mulher samaritana, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre esse texto, né? Sobre a situação de Jesus, né? Então eu vou até ler alguma coisa aqui para a gente pensar, né? Sobre essa situação, né? Que havia muito poço em Samaria nos tempos de Jesus, mas nesse dia certo poço seria usado de modo especial, sem os fortes preconceitos raciais que perturbavam a época de Jesus. O Senhor não deixou de passar por Samaria quando viajava para a Galiléia, um pouco ao sul de Sicar. A estrada se dividia ali e havia poço na terra que anteriormente pertenceu a Jacó, foi dado a José. Quando o grupo que viajava com Jesus fica enviado aos seus discípulos a Sicar para comprar alimentos. Havia no Senhor um cansaço especial que deveríamos conhecer. É claro que, sendo comportamento humano, havia extensão física, né? Natural, a pressão do tempo, das pessoas e a exigência do ensino. Cansaria qualquer pessoa, mas para ele havia a presença fatigante do pecado, sempre o pecado para onde quer que olhasse o Filho de Deus. Havia um pecador desafiando a sua divindade, e assim uma mulher samaritana, chegado ao poço para tirar água e pecando de sua vida, Jesus conhece, né? O pecado da sua vida, Jesus conhece. Qualquer cansaço físico que ele sentisse, tiraria que ser esquecido. Não há tempo para pensar em si e o poder que reside dentro dele para perdoar deve ser compartilhado, né? Então a gente podemos pensar, né, sobre Jesus no seu cansaço físico, mas para onde Jesus olhava, teria um pecado desafiando a sua divindade, né? Então jamais o Jesus ia deixar de compartilhar sobre o perdão, né, que ele poderia passar, né? Então a gente podemos ver sobre essa conversa de Jesus em João 4, versículo 7, que fala, nisto veio a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Então ele fala isso no versículo 7. Agora do versículo 9 ao 11 fala, então lhe disse a mulher samaritana, como, Senhor, tu pode, como, então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conhecer o dom de Deus, e quem é que pede, dai-me de beber, tu lhe pedirá, e ele te dará água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Pode, pois tens água viva. Então aqui Jesus pede para essa mulher tirar água, mas ela responde isso, né? Para Jesus, o dom de Deus, né? Para ela, aquela água. Jesus está pensando especialmente sobre o pecado dela e a necessidade do perdão, e ela querendo a água que se fará para sempre, né? Então Jesus fala para ela, né, que se realmente ela beber da água que ele tinha para dar ela, nunca mais ela sentiria sede, né? Então Jesus fala para ela, se você beber da água que eu tenho para você, nunca mais você sentirá sede, né? Então ela estranha Jesus falando isso, né? Então fala, então me dai de beber essa água, porque daí eu nunca mais, eu posso vir aqui tirar, né? Nunca mais terá sede, né? Então aqui a gente vê sobre essa conversa que Jesus fala, né? Seria assim, até um comportamento estranho, não, de você beber da minha água, nunca mais terá sede. Então aqui a gente podemos pensar sobre Jesus, falando dessa água viva que ele teria para dar para ela, seria também o sentido de perdão, né? A gente podemos ver que qualquer pessoa que ouve a palavra do Senhor, de repente ela começa a se concentrar nos seus pecados, nas suas falhas, e reconhece o dom de Deus para a salvação, aí a pessoa aceita o batismo, é o que Jesus fala, que quem beber da água dele, né, vai jorrar pela vida eterna, então vai ter esse dom. Então a gente vê que Jesus,
Ele vai entrar num assunto com ela para fazer ela refletir sobre o pecado dela, que a gente vê que a água, para a pessoa receber a água de Jesus Cristo, que seria o batismo, a pessoa, primeiramente, ela tem que reconhecer seus pecados, as suas falhas, e reconhecer o dom de Deus para a salvação. Porque não basta você pegar e só jogar a pessoa no batistério para dizer que está fazendo o trabalho de Deus e batizando a pessoa, sem a pessoa reconhecer as suas falhas, seus pecados, e reconhecer que ela necessita do dom de Deus para a salvação, né? Então a gente podemos ver que Jesus vai entrar nesse detalhe com ela, né? E Jesus despertou uma curiosidade nela, né? Ao ponto de fazer perguntas, exatamente que todo bom professor procura fazer, o que realmente busca, né? A verdade corresponderá, não? A gente vê no capítulo 2, versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceu o dom de Deus, e que é que te pede, dai-me de beber, e tu lhe pedirá, e ele te dará água viva, né? Então Jesus, ele entra nesse assunto com ela, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Que exatamente o que todos nós devemos perceber, né? Não basta levar as pessoas ao batistério, e ela precisa ver o pecado dela, né? A necessidade que ela tem de ser perdoado, e que Jesus é o Salvador que pode e que vai fazer e satisfazer a necessidade da pessoa, né? Quando Jesus, ele entra num assunto crítico com essa mulher, né, para fazer a mulher pensar sobre o pecado dela, né? A gente vê aqui em João 4, do versículo 16 e 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade, né? Então a gente podemos ver Jesus, né? Fala para ela, vai, chama seu marido e vem cá. Daí ela fala assim que não tem marido. Aí Jesus se alegra com a verdade que ela está falando. Jesus fala assim, é verdade que você não tem marido, porque 5 maridos você já tiveste, e agora esse que não é seu marido. Então a gente podemos pensar sobre um problema crítico. E a gente vê que essa mulher, ela tenta desviar o assunto, que ela não queria se expor sobre os seus pecados, e Jesus também não entra nesse assunto, né? Mas eu acredito que talvez essa mulher poderia ser viúva, e de repente ela podia ter algum marido que talvez estava separada, e por ela estar separada, de repente ela estava com esse, que de repente que não era seu verdadeiro marido, o verdadeiro era o outro que estaria casado, né? Então a gente podemos, por ela ter 5 maridos, então a gente podemos ver que o problema dela era crítico. E a gente podemos ver também que esse poço que ela pega água, geralmente as pessoas iam buscar essa água ou de manhã cedo, ou que o sol não estava tão forte, e também de tardezinha também que o sol já estava se pondo, estava bem fraco. Porque essa mulher também, às vezes, ela não se misturava junto com as outras mulheres por causa dos seus pecados, das suas falhas. Talvez aquelas pessoas tinham aquela mania, né, de não ficar se misturando com o pecador, né? Então essa mulher, talvez, ela achava que a vida dela talvez não era digna de estar perto das outras pessoas, que teria assim, uma vida assim, mais justa, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, que tinha essas situações, né? Então a gente vê até o fato de Jesus estar conversando com essa mulher, que essa mulher estranhou, porque a gente vê assim que os judeus, eles não conversavam com mulher em lugar nenhum, e também até que quando ele estava com sua própria esposa, eles também tinham essa mania de não conversar com sua própria esposa no meio dos públicos. Ele deixava para conversar mais com ela dentro de casa, assim, na casa fechada, né? Então a gente podemos ver que ele tinha tudo essas situações entre eles, né? Então Jesus chega próximo dessa mulher sozinha, e Jesus tem essa conversa com ela, né? Então aqui a gente vê que Jesus, falando sobre isso, que essa mulher, ela tem uma perspectiva assim, bem fácil, né? Que é bem rápido, que ela fala sobre a visão dela, né? Que ela vem bem rápido e fala assim, veja que tu é profeta, né? Então a gente vê que seria esse tipo até de uma adoração, né? Reconhecendo que Jesus ali era uma pessoa diferente, né? Que ela fala aqui em João 4, versículo 19, ela fala assim, Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu é profeta, né? Então a gente vê que ela teve um raciocínio rápido, uma diferença, né? Que ela vê Jesus, nossa, eu nunca vi esse homem na minha vida, de repente ele fala que eu já tive 5 maridos, né? Então a gente vê que ela pensa assim, tu é profeta, né? Aí a gente vê que ela, por esses motivos, assim, que ela não queria entrar sobre a vida dela, assim, em particular, sobre o seu pecado, né? Então ela começa a disfarçar, né? Então ela começa outro tipo de conversa com Jesus. Então ela faz uma declaração sobre adoração, que manifesta a necessidade que ela vê em sua própria vida de adoração. Começo da conversão
consiste em reconhecer que necessitamos de Deus. O bom ensinamento levou a expressar o desejo de buscar ao Senhor, né? Então a gente podemos ver aqui, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, que ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, e chamado Cristo, quando ele vier nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Admira-se de que estiveste falando com uma mulher, todavia nenhuma lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Então aqui a gente podemos ver, né? A gente vai até o 29. Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àquele homem: vinde comigo e vende. Um homem que disse: tudo quanto tenho feito será este, porventura, ao Cristo, né? Então aqui a gente vê que sobre Jesus conversando com essa mulher também ela fala, né, sobre o ponto assim, da adoração, né? Ela fala assim que os judeus acham que tem que adorar em Jerusalém. Fala, os judeus acham que tem que adorar em Jerusalém. O samaritano achava que ali ficar numa cidade de um negócio assim, que eles poderiam adorar ali. Então ela entra nesse detalhe querendo saber com Jesus qual era o verdadeiro lugar de adoração. Aí Jesus fala que ia chegar uma hora que qualquer lugar seria o lugar de adoração. Qualquer hora, qualquer lugar você vai poder adorar. E Jesus fala, e agora essa hora também já chegou. Então Jesus fala assim, porque Jesus estava ali, né? Então a hora de adoração pode ser em qualquer lugar. Aí essa mulher, ela fala para Jesus assim: olha, a gente está esperando o Cristo, né, que vai vir, e quando ele aparecer, ele vai explicar tudo isso para nós, né? Quer dizer, ele vai se declarar. Aí Jesus fala uma declaração para essa mulher, ele fala: sou eu sou o Cristo, não sou eu que estou falando com você. Imagina a bordoada para essa mulher, né? Quando Jesus fala que ele era o Cristo, que todo mundo estava esperando, essa mulher, ela larga o jarro de água ali. Eu não sei se ela ficou tão atordoada com a conversa que ela já saiu correndo lá para Samaria, ou ela deixou ali realmente para Jesus beber, mas ela foi e deixou Jesus. Você imagine, né? A mulher falou assim: olha, tem várias situações que estão no escuro, mas a gente vamos esperar Cristo, né? Que só Ele vai explicar tudo isso para nós. Se é aqui que tem que adorar, é só lá em Jerusalém, né? Que confusão é essa? E Jesus fala assim: sou eu. Então Jesus veio para esclarecer todas as coisas. E você imagine a alegria dessa mulher, né? Então essa mulher, ela sai lá correndo para Samaria, lá, e daí ela começa a falar com as pessoas, né? Uma mulher que até evitava de falar com as pessoas, né? Você vê como ela ficou, né? Daí ela chegou lá, começou a falar para as pessoas: olha, encontrei um homem ali no posto ali, e ele fala que ele é o Cristo que estava por vir. Você imagine isso. E agora você imagine, esse povo lá de Samaria, da cidade de Samaria, eles se focavam mais na lei de Moisés, que seria os 5 livros, né? Que Moisés escreveu 5 livros do Velho Testamento. Então, para eles, era só aquilo ali. Então o resto para eles não importava. E o judeu já pegava dos Velho Testamento tudo, ele estudava até de Gênesis, até o último livro de Malaquias, né? Então eu via sobre esse conceito. Então Jesus, ele reconheceu que realmente o povo de Samaria não conhecia quase nada sobre a palavra de Deus, né? Então ele reconheceu que esse povo estava no escuro, né? Então ele vê sobre isso, né? Então ele dá um grande resultado aqui com essa mulher, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? O que essa mulher fala, né, sobre o Senhor, né? O Senhor não está mais preocupado com a comida, né? Ou a oportunidade de ensinar sobre qualquer cansaço de se fazer mais que comer sobre isso, né? Então a gente podemos ver sobre isso, né? Que os judeus chegam, o povo, os discípulos de Jesus chega lá e vê Jesus conversando com essa mulher. O que eles fazem? Eles não perguntam nada sobre Jesus, né? Eles acham estranho de ver Jesus, né? Jesus conversando com uma mulher samaritana, né? Porque os judeus não se misturavam com os samaritanos, no sentido assim de conversar. Mas eles não fazem nenhuma pergunta, e de repente eles trazem o alimento, aí eles falam: Senhor, você não quer comer? O que Jesus fala assim? Pois eu já estou satisfeito. Mas satisfeito com o quê, né? Jesus tinha comido alguma coisa? Não, mas era a comida que Jesus tinha passado para essa mulher, né? Então Jesus sabia, né, desse resultado, né? Então é que a gente podemos ver em João capítulo 4, do versículo 34 ao 35. Fala: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar as suas obras. Não diz vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, ergue os olhos e vinde campo, pois já branqueja para a ceifa. Então, aqui a gente vê sobre esse texto, né? Que eles, preocupados, né, com Jesus, né, que eles foram comprar comida, Senhor, não quer comer? O Senhor fala assim, eu já estou satisfeito, né? Então aqui Jesus, como não andava com seus discípulos, geralmente era natural, né? Quando eles viam assim, alguma árvore que tinha alimento, né, alguma figueira, eles iam lá, colhia a comida, né, para comer. Então era bem normal fazer isso, né? E Jesus, ele ouviu aqueles homens comentar, olha, ainda falta 4 meses para essas fruteiras dar fruto, né? Então Jesus ouviu isso, né? Então quando Jesus ouviu isso, o que Jesus fala para eles? Vocês não dizem que falta 4 meses para vir o fruto? Pois olha, que vocês vão ver que já é o tempo de colher o fruto, né? É tempo de trabalho, né? Já está cheio de fruto. Que seria o quê? Essa mulher, ela foi lá na cidade de Samaria, falou sobre Jesus e ela trouxe multidões de pessoas, mas multidões mesmo. Quando os seus discípulos olham junto com Jesus, é aquela multidão de pessoas vindo até Jesus. Aí Jesus fala assim, então o tempo da colheita chegou, né? Então não falta 4 meses. Então a gente podemos ver pelo nosso Senhor, né? O trabalho dele é sempre constante, não tem negócio de estação, né? É 24 horas. Então a gente poder pensar sobre o poder de Jesus, né? Que eles falam assim, ó, falta planta aqui, mas falta 4 meses para colher. O Jesus fala, não, a hora é agora, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? E Jesus, ele ensinou sobre esse povo samaritano, e Jesus amou tanto esse povo samaritano, que Jesus, ele permaneceu por mais 2 dias ali em Samaria, porque ele viu a necessidade das pessoas de ouvir a ele, né, e ele falar tudo sobre aquilo que era necessário, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Que Jesus, ele ficou por mais 2 dias, né? Depois desse estudo ali, ensinando aquelas pessoas, né? Então a gente vê que Jesus, ele adorou, né, essas pessoas no sentido assim do trabalho que fez, porque eles adoraram Jesus no sentido mais do que o Jesus ensinou, né? Não foi milagre que Jesus começou a fazer, não. Porque muitas vezes Jesus fazia milagre e traía multidões de pessoas. E aquele povo ali bastou para eles ouvir a palavra de Jesus, né? Então a gente vê sobre a importância disso, né? Então a gente podemos ver aqui João 4, do versículo 36 ao 38. Fala, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é semeador e o outro ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar, e o que não semeias tens, outros trabalhas, e vós entraste no seu trabalho, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, que é sobre o trabalho do Senhor, né? A gente podemos pensar que Jesus conversou com essa mulher e traiu muitas pessoas. O que a gente podemos pensar sobre hoje, né? Muitas vezes a gente vai conseguindo de resultado, assim, seria um pingadinho de pessoas, às vezes um aqui, outro ali, né? De vez em quando, algumas pessoas, né? Muitas vezes até a gente, né, que tem filhos que servem a Deus, de repente casa com uma pessoa que não é cristão, essa pessoa se converte, e por aí vai, né? Sempre aqueles pingadinhos. A gente vê que Jesus, ele era uma pessoa assim que não se preocupava com multidões de pessoas. A gente vê que só uma mulher que era falha, tinha aquela mulher que sofria por causa dos seus pecados, que ela nem se misturava muito com as outras pessoas. Jesus deu a maior atenção por ela, e essa mulher trouxe uma multidão de pessoas. Então Jesus, de uma só vez, ele conseguiu multidões de pessoas. Então a gente podemos ver o resultado do trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes a gente tem dificuldade para conseguir trazer uma pessoa para a igreja, e Jesus arrastava multidões com o seu evangelho. Então a gente podemos ver sobre a grandeza de Jesus, né? Então a gente vê que até os discípulos, o que esses discípulos de Jesus fizeram? Não fizeram nada, eles só ficaram ali no local, foram lá, comprou alimento, achou estranho Jesus conversando com essa mulher, mas eles não quiseram perguntar, talvez ficaram com algum receio, mas de repente o resultado vem depois, quando eles olham, Jesus olha a multidão que vem, né? Já é hora de colher, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Que o trabalho de Deus, às vezes é um trabalho conjunto, né? Então a gente vê que não importa o que semeia e quem colhe a colheita do Evangelho, é um esforço conjunto, apenas se alegra de fazer parte dele, né? Então a gente devemos se alegrar realmente de fazer parte desse trabalho do reino do Senhor Jesus Cristo. E assim verá os samaritanos e ouviram e creram, porque nós mesmos temos ouvido
e sabe que este é o verdadeiro, é o Salvador do mundo, né? Então a gente podemos ver, né, sobre essa mulher samaritana, né? Essa mulher samaritana, ela ficou tão feliz depois de Jesus, que ela fala assim, que agora ela cria Jesus, não só porque ouviu, porque estava ali junto com Jesus, e ela reconheceu Jesus como Salvador do mundo. No versículo 42, aqui que eu falei que era um texto bem grande, que a gente não ia pegar tudo, que senão seria muito longo, em João 4, versículo 32, fala, e dizia a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. Então a gente imagina a fé que essa mulher demonstrou em Jesus, né? Ela reconheceu Jesus como Filho de Deus e agora ela reconheceu que Jesus era o Salvador do mundo, era aquilo que estava por vir, né? Então a gente podemos ver uma raça que ficou preso em 5 livros de Gênesis, acho que até Deuteronômio, sei lá, 5 livros, né, no começo, ficou preso só nisso, o resto para eles não se interessava. De repente ela ouve a palavra de Jesus e se entrega ao Senhor e reconhece que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo. Você imagine a fé dessa mulher, né? Então aqui a gente podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, né, Ele uma pessoa maravilhosa, e aqui a gente vê como Jesus reconheceu, fez ela reconhecer suas falhas, seus pecados. Ela procurou trazer outro tipo de conversa com Jesus, mas Jesus foi falando sobre as coisas justas que ela estava perguntando e respondendo, e Jesus não se preocupou de ficar debatendo sobre as falhas delas, que era grave, né? Mas o que Jesus quis mostrar, que Ele era o Senhor que perdoava pecado, né? Que Ele era o Salvador do mundo. Então isso era o suficiente para Ele, e foi isso que ela reconheceu. A gente vê muitas vezes, a gente não tem que se preocupar de ficar debatendo sobre a falha da pessoa, o que a pessoa fez, o que não fez. O importante é que essa pessoa olhe para Jesus e reconheça os seus pecados e vá para Jesus, né? Porque só Jesus pode perdoar e não nós, né? Então aqui a gente podemos ver sobre esse texto da mulher samaritana. Ela é um texto assim maravilhoso que faz a gente refletir sobre a grandeza de Jesus e sobre a importância de Jesus que ele dá para uma só pessoa, né? Então a gente podemos ver que Jesus, muitas vezes, ele poderia estar querendo estar em multidões de pessoas pregando e falando, e aquelas pessoas se admirando com ele, mas ele viu uma mulher só que estava no lugar que tinha suas falhas, que precisava dele, e ele foi lá e compadeceu dela. Então esse é o nosso Senhor, né? Que ele se preocupa com qualquer um que realmente precisa dele.